Célula, a unidade da vida, sexto ano, ensino fundamental 2, primeira semana do terceiro bimestre. O objeto de conhecimento é a célula como unidade da vida. A habilidade que vamos trabalhar é a explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. O conteúdo é célula, unidade da vida. Você sabia que todos os seres vivos possuem uma estrutura básica para seu funcionamento? E essa estrutura é a célula. Através do estudo das células, os pesquisadores descobriram que, quando há problemas em seu funcionamento, o corpo pode adoecer. O estudo dessas pequenas estruturas nos ajuda, portanto, a compreender melhor a origem das doenças e a cuidar melhor da nossa saúde. As descobertas sobre as características, os mecanismos de funcionamento das células acabaram também facilitando pesquisas de novos medicamentos e tecnologias para ainda mais poder estarmos saudáveis. As células são estruturas muito pequenas e por isso nós não conseguimos ver a olho nu. Nós temos que utilizar aparelhos ou instrumentos para poder visualizar a célula. O instrumento é chamado de microscópio. Os microscópios ópticos são formados por conjuntos de lentes que possibilitam a ampliação das imagens. As lentes, elas são de material transparente e por isso a luz atravessa essas lentes. Um microscópio óptico, gente, aqui no caso, no nosso exemplo, ele tem duas oculares, aqui tem a lente também, pode ser de 10 ou 20 de aumento, vamos dizer que seja de 10 de aumento. E aqui a gente tem as objetivas, que também tem, por exemplo, aumenta 40 vezes, 75, 10, 20. Então, cada objetivo, então, tem uma lente. Você pega essa daqui que tem 40 de ampliação, mais 10 aqui, então você tem uma ampliação de 400 vezes, ou seja, o objeto que nós colocamos aqui, que foi um pedacinho, né, de uma folhinha de elódia, que é aquela plantinha aquática que nós colocamos aqui, nós podemos vê-la 400 vezes na sua ampliação, né? Então, a gente pega, se aqui fosse 20, Zimar, e aqui 40, então a gente multiplicava 40 vezes 20, daí muito mais ampliações agora, não é? 800 vezes mais. Teoria celular. De acordo com a teoria celular elaborada pelos pesquisadores que basearam essa teoria através dos seus trabalhos em evidências científicas, eles concluíram que todo ser vivo é formado por células. Então, a teoria celular é essa. Todos os seres vivos são formados por células, que é a unidade estrutural dos seres vivos. A célula, gente, ela tem vários tipos. Nós temos a célula animal, a célula vegetal, e nós temos aqui uma célula bacteriana, cada uma com suas estruturas diferenciadas. As células surgem sempre de outras células por meio de um processo chamado de divisão celular. A divisão celular pode ser por meiose, mitose, ou seja, uma célula, ela vai se dividir e originar duas células que a gente chama de células filhas. Então, isso aqui é uma mitose, né, onde uma célula, né, ela vai se dividir e formar duas. Toda célula contém DNA, tá? O material genético. Dentro do DNA possui os genes, que têm a função de conter as informações hereditárias de todo o organismo. Então, olha, esse é o nosso organismo. Cada uma de nossas células, de milhões de células que constituem o nosso organismo, tá? Essa célula possui um núcleo. Dentro desse núcleo existe os cromossomos.
Dentro dos cromossomos, a gente tem o DNA. Dentro desse DNA, a gente tem aqui, ó, são chamados de bases nitrogenadas. Cada pedaço, 3 barrinhas dessa, nós temos o que podemos chamar de gene. Então, o gene está dentro do DNA, o DNA está dentro do cromossomo e o cromossomo está no núcleo. E esses cromossomos é que dá a nossa característica, cor de olhos, formato dos nossos lábios, né? O formato do nariz, se a nossa orelha é colada, descolada, tudo isso está contido no DNA. No interior das células e do corpo de todos os seres vivos ocorrem importantes transformações químicas que mantêm a vida. É o conjunto dessas transformações que leva o nome de metabolismo. Então, cada uma de nossas células, ela vai receber o gás oxigênio que nós inalamos na inspiração pulmonar, cai na corrente sanguínea e vai chegar lá em cada uma de nossas células esse gás oxigênio. O alimento que nós comemos é degradado em uma menor partícula que nós chamamos de glicose, que também vai entrar dentro de cada uma de nossas células. Lá ocorre uma reação química, né, que é o metabolismo, onde essa glicose com esse oxigênio vai produzir energia para a célula sobreviver, realizar suas funções. E o resíduo deste metabolismo é liberação de água e liberação de gás carbônico, que nós eliminamos através da expiração, correto? Então, olha, toda célula do nosso corpo é formada por membrana plasmática, tem o citoplasma e tem o núcleo. E todas elas realizam o que a gente chama de metabolismo celular ou respiração celular. Classificação celular. Em relação à quantidade de células que organismos possuem, podemos classificar em unicelulares, possui uma única célula. Olha os exemplos aqui. Nós temos os protozoários, né? Olha, ele é um ser, olha, então ele tem uma única célula. Os fungos, nós temos aqui as leveduras. Cada bolinha dessa é um ser, é um fungo, é um ser vivo, tá? Ele é unicelular. Ele vive aqui juntinho formando colônias. As bactérias, cada bastãozinho desse é uma bactéria. Ela tem a vida própria, então ela é unicelular, tá? Ela sozinha, é uma única célula e vive em grupos aqui que nós chamamos de colônia. Pluricelulares ou multicelulares possuem muitas células. Então, os pluricelulares, nós podemos ter os mamíferos, né, que possuem milhões de células e variação de células, célula epitelial, célula do músculo, que são chamadas de muscular, células dos neurônios. Bom, as esponjas e as pteridófitas são também exemplos de pluricelulares ou multicelulares. Em relação agora à organização nuclear, as células podem ser procarióticas ou eucarióticas. As células procarióticas são aquelas que não possuem núcleo, mas tem material genético, ela tem DNA e o DNA fica disperso aqui, ó, no citoplasma. Os organismos que possuem esse tipo de células estão agrupados no reino Monera. E aqui ao lado eu tenho o exemplo de uma célula bacteriana, ó. Ela tem a cápsula, ela tem membrana plasmática, parede celular, ela tem o material genético aqui, né, o cromossomos, tá? Nucleóides e ela tem os ribossomos. Algumas bactérias, como esse exemplo, têm flagelos e fímbrias. Bom, o material genético está aqui, ó, dispersão, esparramado no citoplasma. E você tem que guardar, gente, decorar para a vida inteira, que toda célula procarionte, ela tem o material genético
disperso, esparramadão no citoplasma. Já as células eucarióticas, ela apresenta um núcleo definido. O núcleo, olha, ele possui uma carioteca que separa o que está aqui dentro, que é o núcleo, do citoplasma. Então, tudo isso aqui é o citoplasma com as organelas. E aqui eu tenho uma membrana nuclear que separa o material genético do citoplasma. Ele apresenta um núcleo bem definido, não fica esparramadão no citoplasma, porque já possui o quê? Essa membrana nuclear. Aqui é uma célula animal, na célula vegetal está aqui o núcleo, ó, com a carioteca, né, ou membrana nuclear. Essa carioteca ou membrana nuclear separa o citoplasma e aqui dentro está o material genético. Os organismos que fazem parte dos reinos são protista, fungo, plantae e animale, ou protista, fungos, plantas e animais, que são seres formados por esses tipos de célula eucariótica. As partes da célula eucariótica são o núcleo, onde se localiza o material genético, o DNA, o nucleolo, e comanda todas as atividades celulares do nosso ser, do nosso organismo. A membrana plasmática, tá? Que tá aqui, que deixa entrar e sair certas substâncias. O citoplasma, esse aqui de amarelo, tá? Mais clarinho. No citoplasma, existem substâncias fluídas, onde se localiza o núcleo celular e as organelas que estão aqui dispersas. As organelas celulares, cada uma funciona como um órgão e tem função, tá? Que desempenha sua função para as atividades celulares. Por exemplo, as mitocôndrias fazem respiração celular. Os centríolos fazem divisão celular. Lisossomos fazem digestão na célula. O retículo endoplasmático liso faz transporte de lipídios, de substâncias. O retículo endoplasmático aqui, olha, rugoso, ele tem ribossomos, ele também faz síntese de proteína, transporte de substâncias, como o retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi. Nós temos também, né, aqui no citoplasma, essas organelas características de células, por exemplo, animal, tá? O que dizer dos vírus? Como todos nós sabemos, os vírus são seres acelulares. Espera aí. Acelulares, olha, se eu tirar o A, fica celulares. Então, celulares são aqueles que têm célula. O A, na parte biológica da ciência, vem aqui na frente como uma coisa negativa. Então, acelulares não possuem células. Então, os vírus são seres acelulares, não possuem células. Se eles não possuem células, então eles não possuem metabolismo próprio, ele não consegue produzir a sua energia para poder fazer a sua divisão celular. Por causa dessas características, classificar os vírus como seres vivos não é uma tarefa fácil, e as opiniões no meio científico são bastante divergentes. Existem pesquisadores que não consideram os vírus como seres vivos em razão da ausência de células e metabolismo, sendo considerados por muitos apenas produtos químicos. Outros, no entanto, afirmam que eles são sim. Os vírus são organismos vivos, pois conseguem utilizar a maquinaria das células infectadas a seu favor. Reproduzem e sofrem evolução quando estão dentro de um hospedeiro, dentro de um ser vivo. Então, nós temos aqui que o ser vivo, né, nós temos uma divisão na própria classe, né, no meio dos cientistas. Então, eu gosto de dizer que
Nos exemplos aqui, olha, eu tenho os vírus do papilomavírus, aqui eu coloquei o coronavírus. Então, o coronavírus, ele tem o material genético aqui dentro, ele tem o RNA. Quando ele entra dentro da nossa célula, é que ele vai começar a fazer o metabolismo, que ele vai começar a reproduzir, produzir novos vírus, que vai infectando e destruindo o nosso sistema respiratório. A influenza A, que é H1N1, né? Aqui nós temos um outro tipo de vírus, né, miovírus, e o ebola vírus, ok? Então, exemplos de vírus, e a estrutura dos vírus é o seguinte: eles possuem capsídeos ou alguns são envelopados, um envelope. Possuem cauda, outros não têm cauda, tem aqui, né, as glicoproteínas ou proteínas. Aqui dentro desse capsídeo aqui existe o material genético, que pode ser DNA ou RNA, certo? Então, quando o vírus infecta a pessoa, ele vai atacar a célula e vai deixar apenas o material genético lá dentro, para que esse material genético, ele não tem todas as informações, não foi isso que nós dissemos anteriormente? Então, esse RNA, esse DNA, vai fazer o quê? Uma informação e vai fazer com que a célula do nosso organismo comece a produzir mais vírus para ele poder sobreviver, tá? Então, apenas o material genético entra dentro da nossa célula para fazer a sua reprodução, o seu metabolismo, ok?